Bom dia, classe, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane Fernandes Oliveira da Cunha, professora de História. Na aula de hoje, nós vamos realizar um trabalho a nota se somará às demais obtidas, através de provas e que somadas formará a média de cada um ao final do atual trimestre. Este trabalho será sobre a escravidão no Brasil, relatando os seguintes temas: origem, causas, consequências e fim. Para esta tarefa, nós iremos dividir a turma em 3 grupos, onde cada grupo abordará partes no conteúdo sugerido. O grupo 1 irá pesquisar e buscar as informações sobre o que contribuiu para o trabalho escravo e quem começou com a escravidão. Já o grupo 2 irá debater quanto tempo durou a escravidão no Brasil, o que aconteceu com isso. E o grupo 3 vai fazer as informações sobre qual era o tempo de vida de um escravo e qual foi o aspecto histórico da escravidão no Brasil no século XIX. Quanto à apresentação desse trabalho, fica a critério de cada grupo, quer seja através de slides, cartazes ou mediante encenação teatral. Para auxiliar-nos no conteúdo, eu vou de forma breve aqui lembrá-los de alguns importantes pontos que se trata o tema a escravidão no Brasil, conforme já narrado a vocês em aulas anteriores. A escravidão no Brasil começou em 1553 e terminou 353 anos depois, através da Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Podemos apontar várias causas para se empregar a mão de obra escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena e não tinha condições de dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana, para suprir os braços que faltavam. Os colonizadores usavam a escravidão, que já era praticada em outros países, como a África, Europa e no mundo árabe. O transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de embarcações, de alimentos, vestuários, armas e, além disso, os traficantes de escravos tinham que pagar impostos ao Estado como toda atividade econômica que se prezava naquele período. Por isso, o tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes, como os portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses. E nisso tornaram a escravidão um negócio lucrativo, que eles começaram a lotar seus navios com negros africanos para serem vendidos nos portos brasileiros. E a mão de obra, durante o período de colonização no Brasil, se empregou a mão de obra escrava, indígena. Os índios eram capturados por meio das bandeiras ou obtidos como espólio das guerras intertribais. As bandeiras eram excursões de homens que viajavam em matas no interior do Brasil para capturar os índios, para vender aos fazendeiros. Também era possível obter indígenas através das alianças estabelecidas entre portugueses e as tribos rivais. Os índios eram entregues aos portugueses para serem escravizados. No entanto, a mão de obra mais usada para o trabalho foi a negra africana. Por muito tempo se ensinou que os índios não serviam como escravos por serem preguiçosos, e por isso os portugueses teriam preferido escravizar os africanos. Na verdade, a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII. E, portanto, esse argumento não tem sentido. O que aconteceu era que escravizar africanos era muito mais lucrativo do que escravizar indígenas. Por isso, os europeus preferiam investir no tráfico negreiro. Outro impedimento para a escravização do indígena foi a posição dos religiosos, sobretudo como jesuítas, que protegiam as aldeias
com suas missões. As condições que os navios negreiros chegavam até o Brasil, após a sua captura na África, os escravizados enfrentavam perigosa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros. O transporte era tão brutal que se calcula que 1/3 não sobrevivia à viagem e por isso receberam o nome de tumbeiros. Os escravos passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, viviam em péssimas condições, vestindo trapos e morando em lugares escuros e com pouca higiene, adaptado para apenas evitar as fugas dos escravos. Os erros e atrasos eram punidos com castigos dolorosos. As condições eram terríveis. Estima-se que a vida de uma pessoa escravizada adulta não passava de 10 anos. A violência psicológica era exercida através da perseguição de professar sua fé, falar seu idioma ou de realizar suas festas. As pessoas vinham da África já batizados. Eram esperados que praticassem a religião católica mesmo contra a vontade deles. Quanto ao trabalho escravo, os negros africanos foram empregados nas plantações de cana-de-açúcar, algodão, café, mineração e serviços domésticos de todo tipo. Nas cidades haviam chamados escravos de ganho, utilizados para vender alimentos, carregar água, auxiliavam na administração de pequenos comércios. As mulheres negras ainda sofriam exploração sexual, vindo a engravidar e fazer o aborto para não ver os filhos sofrerem. Então, com essas explicações, vocês têm ideia de como foi a escravidão no Brasil, de como concluir o trabalho